Meus irmãos, minhas irmãs, dia 9 de junho, 10º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, escutamos Gênesis 3, 9 a 15. Vemos o pecado original. O Senhor chama Adão: onde estás? E Adão responde: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me respondi. E disse-lhe Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O pecado nos faz ver as coisas com maldade. O pecado, em vez de nos fazer uma experiência do amor de Deus, nos faz ter uma experiência do temor, do medo de Deus. Não do temor enquanto respeito, mas do pavor diante de Deus. E aí, o pecado tem aquela sucessão de falta de responsabilidade. Adão diz: foi a mulher que tu me deste, ainda colocando na conta de Deus. A mulher diz: foi a serpente. Assim está a dinâmica. E Deus dirá: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma vulnerabilidade do ser humano diante do pecado. No evangelho de hoje, nós vemos esse pecado. Jesus voltou para casa e reuniu muita gente. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei dirão que ele estava possuído por Beelzebu. Beelzebu era o chefe dos demônios. Jesus pergunta: como é que Satanás vai expulsar Satanás? Se ele estiver dividido, ele vai ser derrotado. Seus parentes não conseguem compreender. E dirá o Senhor: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Chamar aquilo que é de Deus de coisa do maligno e chamar as coisas de maligno como se fosse vontade de Deus. Por isso precisamos fazer o discernimento dos espíritos para perceber se aquilo que nos move vem do bom espírito, nos conduz para Deus, ou vem do mau espírito que nos afasta de Deus. E o mau espírito muitas vezes vem travestido de uma coisa boa, uma falsa coisa boa. Nisso chegam sua mãe e seus irmãos e dizem: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Dirá Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, agora, os laços da fé são mais importantes do que os laços do sangue. Ao dizer isso, Jesus não tira o mérito de Maria, mas pelo contrário, diz que quando nós fazemos a vontade de Deus, entramos na mesma dinâmica de Maria. Maria só foi mãe porque antes foi discípula, ouviu o Senhor e foi capaz de dizer: eis aqui a serva do Senhor. Antes de gerar no ventre, ela gerou no coração. E Deus constantemente nos convida a gerar Cristo em nós. Deixar que Cristo seja gerado em nós. Na segunda leitura, na segunda carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, dirá Paulo: sustentado pelos mesmos espíritos de fé, conforme está escrito, eu creio e por isso falei, mas nós também cremos e por isso falamos. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E é nesse Espírito que nós queremos que a nossa vida seja conduzida por Deus. Que Deus nos dê a graça de discernir o movimento do Espírito de Deus do movimento do mau espírito. Com esse espírito, digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração,
esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.